assunto também bastante polêmico sendo discutido agora, que é a questão da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Porque foi sancionada uma lei publicada já no Diário Oficial no mês passado, que dispõe sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. E traz novidades nesta relação aí, que até aqui sempre foi dito que a mulher tem prejuízo, ela é sempre preterida, vamos dizer assim, em relação ao homem na ocupação das vagas de trabalho, das funções e atribuições aí no mercado. E para muitos o avanço, porque combate essa diferença salarial, e é uma iniciativa da lei que é trazer a questão da discriminação salarial de gênero no nosso país, que a lei pretende regular, ela mesma regular, ao invés de um mercado, e pela razão de que o próprio mercado de trabalho não o fez naturalmente. Para tratar sobre isso, conhecer um pouco melhor essa lei, porque no máximo as pessoas ouviram dizer que uma lei agora tenta regular esta relação de trabalho, essas diferenças no mercado de trabalho. Até aqui, basicamente, a grande maioria das pessoas sabe isso. Mas o doutor Matheus Barque é advogado e ele vem ao programa exatamente para esclarecer melhor e dar mais detalhes daquilo que propõe essa lei. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua gentileza e um bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Como vai? Tudo bem por aqui, graças a Deus, tudo bem. É incontestável que, mais do que a capacidade feminina, muitas vezes o mercado buscava na função feminina a condição de ganhar alguma coisa pagando a ela menos. É incontestável. Mas será que pela lei será possível estabelecer essa igualdade? A lei vai conseguir fazer isso num país que tem leis muitas vezes e quase sempre muito boas, mas pouco poder fiscalizatório, doutor? Olha só, Daércio, a questão da igualdade salarial, ela já era prevista há muito tempo, né? Ela era prevista já na CLT, no artigo 461, ela também já era previsto lá na Constituição de 88, e o Brasil também ratificou a Convenção número 100 da Organização Internacional de Direito de Trabalho. E essa convenção, ela trata também da igualdade salarial. Tá, mas e o que é essa nova lei, então? Bom, essa nova lei, ela vem para incrementar o que a gente já tinha, o Dércio, tá? Então, ela regula, ela incrementa a fiscalização, né, aplica penalidades maiores também aos casos de discriminação e também prevê algumas outras situações, de caso de indenização por danos morais, ou também pagamento de diferenças salariais. Então, veja, a gente já tinha uma legislação, né, várias inclusive, que tratavam dessa necessidade de igualdade salarial entre homens e mulheres, mas agora vem uma nova lei que aumenta, ela até amplia também essa questão, tá? Porque agora não existe só o sexo, também tem a etnia, a nacionalidade e a idade. Qualquer tipo de discriminação nesse sentido, o empregador vai sofrer sanções que estão previstas nessa nova lei agora. E como é que vai se caracterizar isso? Vou pegar aqui um exemplo rápido. Houve lá um processo seletivo numa empresa. Os dois últimos finalistas desse processo, entre eles está um homem e uma mulher. E ali essa empresa escolhe, no caso, o homem. Está caracterizado, por exemplo, por essa lei uma prática de discriminação? Só por isso ou não? Olha, para te explicar isso, eu teria que, de fato, analisar o caso concreto, né? Porque o fato da empresa escolher ali no momento da admissão ou não, um homem ou uma mulher, isso por si só não caracteriza nenhum tipo de discriminação, né? Também acho. A discriminação que a gente trata aqui é aquela da seguinte: nós temos um homem e uma mulher exercendo a mesma função, com a mesma perfeição técnica, né? E com o mesmo tempo de empresa, na mesma empresa, no mesmo local de trabalho, e os salários são diferentes. Nesse caso aí, a gente tem sim uma discriminação por conta das condições sexuais de cada um, certo? Homem e mulher. Mas nesse caso que você está dando de exemplo aí, a princípio, tá? A princípio, assim, a grosso modo, eu não vejo como uma prática discriminatória do empregador.
Mas na interpretação da lei poderá acontecer de um juiz entender que sim, outro que não, né? A interpretação é que complica depois, não é não, doutor? Olha, não é só da interpretação, ô Darcy, vai também da questão das provas que você produz num eventual processo, tá? A gente até pode alegar, veja, a parte pode alegar que sofreu alguma discriminação, mas tudo a gente tem que fazer prova disso, né? E óbvio, o juiz, dentro do livre convencimento dele, ele vai te falar, ele vai dar o direito, sim ou não, se existe ou não a discriminação ali naquele caso. Ah, a discriminação, vamos dizer assim, a diferença salarial, partindo de um processo seletivo desse em que foi escolhido um ou outro, no entanto, se dá depois na prática, no dia a dia, né? De que modo a fiscalização vai atuar nesse caso? Ela vai fiscalizar a folha de pagamento? Qual é a base de investigação, vamos dizer assim, de um caso de suposta discriminação salarial entre homem e mulher numa empresa? Olha só, essa lei, ela prevê que o governo tem que criar políticas para fiscalizar, tá? Mas essa lei ela não fala como isso vai ser feito ainda. Isso é um protocolo que vai ter que ser criado pelo Poder Executivo. Nós não sabemos ainda como vai ser essa fiscalização. Óbvio, essa lei já prevê algumas que a empresa implemente, né, se adeque a algumas questões, como por exemplo, empresas acima de 100 funcionários terão que publicar semestralmente, tá? Um relatório dos salários com dados anonimizados, tá? E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer o que é dado anonimizado, né? Um dado, vai ter a informação do salário da pessoa lá, só que você não vai conseguir identificar a pessoa que recebe aquele salário, né? Senão ficaria muito absurdo. Já existem algumas críticas de alguns especialistas por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos supor, empresa acima de 100 funcionários, e a empresa tem 101 funcionários, ela vai ter que cumprir essa regra? Essa empresa que tem 101 funcionários, ela tem um diretor, todo mundo sabe quem é o diretor, vai deixar bem público o salário dele. Então, há já algumas discussões que isso a gente só vai ver durante a vigência da lei, né? Quando o judiciário, obviamente, essas questões caírem no judiciário e o judiciário for decidir isso, tá? Mas, em regra, o poder público, né, o poder executivo, ele vai ter que criar protocolo de realização. Tá? Mas a empresa também já tem algumas responsabilidades, como como a adoção desses relatórios semestrais, demonstrando os salários ali. Na prática da lei é que vem o grande problema de sempre. No conjunto de leis brasileiras, você tem uma boa parte delas muito modernas, meio ambiente, então, meu Deus, nós temos legislação ótima e tal. Tá tudo muito bem, mas quase sempre nós pecamos na questão da fiscalização. O legislador vai lá, cria lá uma lei dentro do Congresso Nacional e tal, tá tudo muito bonito, o papel aceitar tudo, tá ótimo. Todo mundo queria aquilo. Mas eu percebo nos últimos anos que as leis que mais foram cumpridas nesse país colocaram o cidadão como fiscal e por isso deu certo. Então vou pegar aqui exemplos rápidos. Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio. Na pandemia, a lei que as leis, os decretos que obrigavam o uso de máscara, não sei o quê, tudo porque, de certa forma, a lei era feita ou o decreto e colocava o próprio cidadão como fiscal. Mas não, se alguém não estava usando máscara e teve que usar, foi porque alguém perto se sentiu prejudicado disso. Dá para o senhor colocar máscara? Mas não porque tinha um fiscal vendo. Percebe? A lei antifumo, por exemplo, é quem não fuma que se torna um fiscal. Ele, se eu não quero que você fuma aqui no lugar fechado, a lei não permite. Mas não tem um fiscal para isso. Então, enquanto que no restante, naquilo que depende essencialmente de uma capacidade fiscalizatória, o Brasil padece. E as leis, muitas vezes, ficam relegadas por conta disso. Eu fico pensando aqui se esta não será mais uma lei a ser descumprida, enfim, por falta de capacidade de fiscalização, sabe, doutor? Olha, essa questão da fiscalização é um problema sintomático no país, né? Não tem efetivo, eu imagino que não tem efetivo do poder público para fiscalizar todo e qualquer lugar. Obviamente, o cidadão ele tem direito de fiscalizar, né? Afinal, você pode ir lá, qualquer um pode dar voz de prisão, por exemplo, tá? Mas é realmente deficitária essa questão da fiscalização. Agora, as empresas têm que cumprir. E sim, o funcionário que se sentir prejudicado, ele pode buscar o Poder Judiciário, ele pode denunciar, né? A própria lei prevê que crie mecanismos de denúncia de discriminação salarial, né? De desigualdade salarial por conta de discriminação do sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então,
precisa criar portais para isso, né? Nós já tínhamos a legislação já prevendo essa igualdade salarial, essa nova lei, então, ela vem para implementar isso e para também colocar o poder público no meio, né? Criando como relatórios, enfim, diversas outras situações aí que vão melhorar a fiscalização. Mas falar para você é o seguinte, essa lei vai ser cumprida? Hoje é uma lei muito recente, Darcio. Eu não consigo te dizer como vai ser a aplicação dela. Óbvio, daqui a 1, 2 anos a gente vai ter esse estudo científico, né? Provavelmente verão artigos, estudos de especialistas, mas a princípio é muito difícil de precisar assim, se essa lei vai ou não ser cumprida, né? Vai depender. A gente espera que sim, né, o Darcy? Porque realmente no Brasil a gente tem um problema muito grande de desigualdade salarial, né? Isso é nítido. Mas vai depender muito de um fiscal aí, muito especial nesse caso, que é a própria mulher prejudicada denunciar, porque sem isso ninguém vai lá para ver o caso. Eu acho que não vai ter essa fiscalização que faça por dever de ofício, ela só fará se acionada. Então, de novo, a lei só vai ser cumprida se todo mundo, se as mulheres, nesse caso, virarem fiscais, porque senão não cumpre. Aqui, recentemente, doutor, esses dias eu comentava uma coisa. Por exemplo, existe uma lei recente pela qual, quando o marido ou o cidadão companheiro bate na mulher, os prejuízos que o SUS terá para atendê-la, para fazer curativo ou tratar dos danos que esse marido proporcionou à mulher, por lei, eles têm que ser cobrados do agressor. E que até agora nenhum caso foi visto na prática. Quer dizer, por quê? Porque nesse caso o fiscal tinha que ser o Estado. Ele que gastou lá através do SUS para tratar essa mulher, ele deveria pedir o ressarcimento dos serviços ao marido que bateu nela. Mas o Estado, de novo, provavelmente não se ocupou disso e não pediu na justiça. Justiça que, por sinal, então, não acionou o sujeito e, ou seja, a lei ficou no papel, né, doutor? Veja bem, quando a gente fala em justiça, as pessoas pensam já na imediatidade, né? Então, às vezes, o Darcy, pode acontecer que demora mesmo, sabe? O processo, ele tem uma regra para ser seguida e o Brasil, ele tem o processo como devido processo legal. Então, ainda que o Estado vá cobrar do agressor, o agressor tem direito de se defender e isso prolonga o recebimento, tá? Isso acontece em todas as esferas, tanto no município, quanto no Estado, quanto na União. Mas é realmente complicada essa situação. Eu concordo com você. Quando a gente fala Estado, gente, eu quero deixar claro que senão alguém vai falar, mas está criticando o Tarcísio, o governador. Não, calma. Estado são as esferas de governo. Então você tem a União, o Estado Federativo e os municípios também. Quando a gente fala Estado, estamos falando de um deles, ou de todos eles juntos. Então é isso, gente. 8h11, que ultimamente você tem que tomar um cuidado, doutor, para falar, porque às vezes alguém já leva pela ideologia. Não, você está falando mal do Tarcísio, governador do Zema, lá de Minas. Não é isso. Tem que deixar bem claro. Mas basta essa publicação e tudo mais, e já está valendo, ou há algum procedimento que seja feito para que tenha eficácia, no caso, a decisão? Não, na verdade, a legislação, a partir do momento que ela foi publicada, ela não teve nenhum prazo de vacância, tá? Ela já está valendo, Sim. As empresas os empregadores, né, eles têm que se adequar à nova legislação, mas óbvio, não vai chegar um fiscal lá também, já vai falar assim, olha, não, você não está cumprindo. Não, provavelmente vai ter 1, 2 visitas, né, tem uma maleabilidade aí para adequação na legislação, né? Mas óbvio, é importante que os empregadores, né, já se atentem a essa legislação nova e comecem a se adequar, porque a própria legislação prevê uma multa bem pesada, né, prevê também sanções administrativas, enfim, é importante o empregador se adequar à legislação. A legislação chega a ser, ainda precisa de regulamentação, tudo, mas chega a estabelecer, por exemplo, uma diferença. Vou dar um exemplo aqui, só para as pessoas entenderem como fazer diante de uma situação como esta aqui, em que, por exemplo, tem lá 2 pessoas, um homem e uma mulher, em funções diferentes, porém um deles recebeu mais porque ele fez mais hora extra, teve mais disponibilidade. A mulher sabe que tem uma carga de tarefas enormes na vida, né?
é a empresa que ela trabalha, é os filhos, a casa, ela tem múltiplas funções, né? Então, por esta razão, talvez essa, no exemplo que eu vou dar, hein? Ela não teve tanta disponibilidade para horas extras e tal, e no final lá apareceu lá um salário do cara maior do que o dela. Vai haver esse cuidado em ver as fontes desse ganho ou o valor final é o que importa e mesmo que tenha sido por conta de hora extra que ele ganhou mais, isso não vem ao caso? Olha só, o parágrafo 1º do artigo 461 fala que o trabalho de igual valor para fins do que fala o artigo 461 será aquele que for feito, tá? Eu estou fazendo só a leitura do artigo aqui para vocês. Uhum. Com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Ou seja, a produtividade tem que ser igual. Se uma produtividade é maior, justifica o salário maior, tá? Tem também a questão das empresas que já prevêem planos e cargos, tá? De carreira. Essas empresas também não precisam observar esses dispositivos da nova lei, tá bom? Mas tem as diferenças, sim. Não é em todo igual caso, toda situação que precisa ser salário igual. Não, tá? Vai ser analisada a produtividade, a perfeição técnica, o tempo, a contemporaneidade da função ali que eles exercem. Tudo isso vai ser analisado, tá? Nada vai ser assim, exatamente o que está ali na letra da lei. Ó, homem e mulher tem que ganhar igual. Às vezes tem uma mulher que vai com muito mais produtividade do que um homem, até mais perfeição técnica. A gente sabe que a mulher tem essa característica de ser mais perfeita, ter uma perfeição técnica um pouco maior do que o homem, né? Olha Mas que tudo isso complicado tem que que ser é. analisado. É complicado estabelecer os parâmetros aí, porque aí o senhor está contando isso, me lembrei aqui de uma entrevista que fizemos há muito tempo. Acho que por ocasião do Dia da Mulher, de um dos anos passados aí, em que nós mostramos marido e mulher que trabalham são azulejistas. Isto é, trabalham só com acabamentos, né, de paredes e chão. E ela também. E na matéria ficou evidente que ele produz muito mais que ela em quantidade. Mas todos perceberam, e os clientes deles sempre elogiavam no trabalho deles, a perfeição do trabalho dela. Aí eu pergunto ao senhor, nesse caso você tem um sujeito mais rápido, que produz em quantidade, e nesse caso tem a mulher dele, que fazia com mais perfeição, mas por isso mesmo fazia menos. Como é que faz na hora Olha, de julgar os é salários uma dos dois? situação bastante complicada, né? Não, Se bem que Laércio. nesse caso, doutor, é mais fácil porque marido e mulher eles vão se entender lá. Mas eu só lembrei dessa história porque cada um tem uma característica, né? Mas nesse caso, Darcy, é o seguinte, né? O juiz que vai decidir, ele decide com certa subjetividade também. É óbvio, ele vai se adequar ali, vai adequar o fato à letra da lei, né? Subsumir o fato à norma. E dentro da convicção dele, ele vai decidir. É muito difícil para mim aqui falar para você o que vai prevalecer aí. Vai depender da cabeça do julgador, com certeza. Pois é. Bom, isso não se aplica a alguns setores aí que eu imagino ser iguais. Então, eu imagino que o STF, por exemplo, tem homens e mulheres. Acredito que ali esteja tudo dentro já dos parâmetros, né? A lei não vai encontrar nenhuma anomalia entre deputados e deputadas e tal. Acho que, pelo jeito, as coisas são meio iguais. Isso se Por que isso? Só aplica, para te mas explicar, tá? daí a STF, pergunta. entes políticos, É. não se aplicam a CLT, tá? A forma de remuneração deles é diferente. O STF também não é seletista? Não, não é. Eu não sabia. Até que eu Não, sabia, não é. sim, que Congresso, Executivo, mas, Hum, o Judiciário eu não sabia que não era seletista. Não, ele não é seletista, tá? Sim, mas ainda que fosse, o que eu quero dizer, que aí eu não completei aqui, foi o seguinte, que daí vinha a minha pergunta, inclusive. De qualquer maneira, a lei se aplica só ao setor privado ou ele tem extensão para o setor público também? Tem extensão para o setor público, para os empregados públicos, que diferem do servidor público estatutário. São aqueles empregados que são admitidos mediante concurso público, só que com a regra da CLT, tá? Com registro na carteira de trabalho. A esses casos se aplicam, sim, a nova legislação, a CLT, tá? Bom, ainda que falte regulamentação e prática e uso e tempo de acomodação, vamos dizer assim, né, em obediência à lei, desde já ela está em vigor e na eventualidade de acontecer algo parecido,
é, as implicações todas passam a ser aplicadas desde já. Com certeza, tá? Isso sem dúvida. A lei já está em vigência, tá? E qualquer infração do empregador vai se aplicar a nova legislação. A legislação que já existia fica inócua ou ela tem alguma validade ainda diante dessa nova? Não, ela tem completa validade. Essa nova legislação veio para incrementar, veio para dar substância ao que a gente já tinha. Alberto? Doutor, ouvindo atentamente aí o Décio fazendo as perguntas, o senhor também, a gente vê que é uma lei complexa. E numa palestra de um juiz já aposentado algum tempo atrás, ele falava para mim, quanto mais artigo tem numa lei, mais complexa ela fica. E detalhes vão surgir daqui para frente. Como vocês falaram, a gente tem a teoria, agora colocando ali na prática. Por exemplo, doutor, a gente tem casos de funcionário, homens e mulheres. O homem tem mais um tempo de trabalho do que a mulher. Ele está lá há 10 anos, a mulher há 5 anos. Ele acaba tendo um salário um pouco maior que a mulher. Nesse caso, como é que fica? Olha, nesse caso é permitido, tá? Não tem problema. Veja, precisa que a função seja idêntica, com igual produtividade e perfeição técnica e que sejam contemporâneas, tá? Promoções, enfim, por antiguidade, obviamente, devem ser respeitadas, tá? Poxa, mas é complicado, hein, doutor? Mensurar isso tudo É o que eu te não é falei, tarefa fácil, hein? tudo isso vai ser levado com certeza à Então, apreciação do mas Poder tudo Judiciário. bem. Como é que o judiciário, numa justiça trabalhista, como é que o próprio fiscal vai determinar que produtividade numa empresa entre um homem e uma mulher, como é que ele vai dizer que um é mais produtivo que o outro? E se o dono da empresa disser, olha, ela é mais produtiva que ele, ou vice-versa, como fica o fiscal diante disso que não vai saber mensurar? É uma questão de fato complicada. Complicado. Exatamente. Há uma crítica também dos especialistas com relação a isso. Como mensurar, né, a produtividade, a perfeição técnica? Tudo isso vai depender de prova, do caso concreto. Tá? Não dá para falar para você uma regra geral aqui. A gente tem a legislação. Tá? O juiz, ele é o intérprete da legislação, né? Os advogados são intérpretes da legislação, e tudo isso vai ser discutido no Poder Judiciário, né? Nada foge da apreciação do Poder Judiciário. E lá sim, com base nas provas que forem produzidas, né, provavelmente aqui o ônus vai ficar para o empregador provar que não tem uma discriminação ali por conta de sexo, tá? Mas é muito difícil te precisar assim com 100% de certeza como vai ficar essa situação, tá? Porque é realmente uma questão muito subjetiva que vai demandar a produção de provas no processo judicial. Aqui faz a seguinte observação: é uma questão cultural. É uma questão cultural essa diferença que existe. Daí a pergunta: não bastaria mudar a cultura nacional sobre a questão de que os dois podem ser exatamente iguais do que tentar impor pela lei? Olha, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Para o sujeito colocar uma cadeirinha atrás para o filho dele, que é o que ele tem de mais importante na vida, com um cintinho de segurança que ele tem lá na frente, teve que existir uma lei, houve quem abolisse, a lei voltou, e tem gente que faz só para não tomar multa do guarda. Quer dizer, a vida do filho dele lá atrás da segurança, dane-se. Quer dizer, num país em que você tem uma cultura dessa, fica difícil esperar que um dia esse cara entenda que o filho dele tem que ficar resguardado. Então, até que isso aconteça, e pelo jeito vai demorar muito, tem que ter uma lei. Né, doutor? Simples assim, né? É por isso, Darcy, que essa lei vem em bom momento. Por quê? Porque ela também ela coloca o poder público ali para resolver essa situação. E outra coisa, digo mais, tá? As empresas elas vão ter que criar planos, tá, de capacitação para a mulher. Então, assim, veja, essa lei ela vem justamente para tentar forçar um pouco mais a gente chegar num ideal de igualdade salarial, né? Não me parece muito justo que homens e mulheres que exerçam a mesma função, no mesmo tempo de empresa, com perfeição técnica e com a mesma produtividade, recebam salários diferentes. Não me parece muito justo. Então, para que isso diminua, para mitigar essa situação, as empresas vão ter que criar planos de capacitação para a mulher também, que é o que está previsto nessa lei. Ela vem em ótima hora. Uhum. Qual é a competência ou então a atribuição que vão ter os sindicatos a partir de agora em relação ao cumprimento dessa lei? Porque o sindicato atua ali em defesa de ambos, tanto do homem quanto da mulher, e a diferença que vai se estabelecer lá no lugar do trabalho vai ser entre os
os dois sexos, mas o sindicato, cabe a ele representar aos dois. O sindicato vai ter alguma tarefa nesse caso? Olha só, a lei prevê que o sindicato participe, por exemplo, se a empresa descumpriu e entrou em situação de discriminação salarial, ela vai ter que criar um plano para mitigar isso, para resolver essa situação, tá? Nesse plano de ação que a empresa tem que criar, tem que ter a participação dos sindicatos dos trabalhadores, da categoria, né, dos empregadores, enfim, para que tenha um acordo ali justo. Enfim, mas tem a participação do sindicato. A legislação prevê que o sindicato participe nessas situações, sim, tá? Restou alguma dúvida entre vocês aí? Felipe também? Não, tranquilo, Dércio. Ah, claro que agora que a lei em prática aí, Já deu para ver que vai ser um processo meio lento. As coisas meio vão. lento e provavelmente, doutor, isso para o futuro vai ter emendas nessa lei, que vai aparecendo agora na prática muitas dúvidas aí do empregador. Sim, não só emendas, né, mas também como a própria interpretação que o Poder Judiciário vai dar a essa legislação. A gente precisa aguardar ainda o que o TST vai decidir sobre isso, que é a Suprema Corte Trabalhista, né, que discute ali, que interpreta a legislação trabalhista, e também dos tribunais, que fazem a jurisprudência, que interpretam a legislação. Há um, Tem muito caminho para percorrer, viu? há um aspecto da lei aqui que diz assim, que para as empresas com mais de 100 empregados, a lei traz a obrigação de estas publicarem semestralmente relatórios e tal. Isso para nesse ponto e para empresas acima de 100 funcionários. Mas as obrigações demais todas cabem para qualquer empresa independente do seu porte? Olha, com certeza, tá? A questão da divulgação ali dos dados anonimizados é para empresas acima de 100 funcionários, mas a legislação, a alteração que ela trouxe, tá? Ela serve para todas as empresas. Tá, o inverso também está contemplado nesta lei, ou seja, pode acontecer de para a mesma função, com a mesma produtividade, o homem está sendo preterido lá por alguma razão numa empresa, então a mulher é que ganha mais que ele. O inverso também é verdadeiro ou a lei só contempla a correção das diferenças em que a mulher está sendo prejudicada? Não, a lei ela não fala em questão de homem e mulher, ela fala em questão de distinção de sexo, pode ser um tanto quanto o outro. Então é tá? de se entender então Exatamente. que vale o inverso. Porque então até aqui... É que na verdade, Décio, essas situações são muito raras, né? Será, doutor? Em regra, o homem Se fosse tão ganha raro mais que a assim, mulher. a lei não seria tão, né? Eu acho. Sim, raro o senhor diz de ser o inverso, né? Tá, é Isso, verdade exatamente. mesmo. A gente raro, tem dados estatísticos aí, eu acho que em 2009, 44% das mulheres recebiam menos do que os homens, se eu não me engano. Eu entendi agora. É raro mesmo o inverso, mas pode acontecer, né? Pode sim. Numa empresa, a mulher está lei não ganhando mais que prevê o da homem. mulher pro homem, prevê sexo, tá? Tá. Tá perfeitamente, tá claro, tá claro. Eu, de minha parte, estou satisfeito aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a entrevista, porque até aqui acho que a grande maioria das pessoas soube, ou talvez uma boa parte nem disso soubesse, de que está em vigor a nova lei que, portanto, pretende tornar igualitária a situação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Mas com essa riqueza de detalhes que a entrevista proporcionou, acho que a grande maioria não sabia. Nesse sentido, foi muito bom o esclarecimento e só foi possível porque o doutor Matheus disponibilizou alguns minutos aí do seu dia para participar aqui do programa e, por essa razão, agradeço muito, doutor Matheus. Muito obrigado, viu? Obrigado, Darcy. Eu queria fazer só uma observação, que é Sim. importante que todo cidadão que se veja numa situação dessa procure um advogado, né, de confiança e consulte o advogado. Porque realmente falta um pouco de informação a respeito das legislações, da forma de aplicação, e nada melhor do que um advogado para orientar a pessoa ali. Tá certo. Bom? Muito obrigado ao senhor mais uma vez. Bom dia, doutor Matheus. Eu que agradeço. Bom dia a todos.